Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra, e hoje eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo aqui. É possível engravidar tendo relações durante a menstruação? Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e me siga nas outras redes sociais que eu tô deixando aqui, que eu tô sempre falando sobre diversos assuntos sobre saúde da mulher. E tocofobia, ou pânico da gravidez, é um dos temas que eu mais recebo por aqui, que são mulheres contando histórias mirabolantes sobre contato, pôs a mão na minha calcinha por fora, mas ele tinha ejaculado há 20 minutos, e daí ele lavou a mão, mas não secou. Tem como engravidar? Ou tive uma relação com preservativo, uso pílula, tomei pílula do dia seguinte, ainda posso engravidar? Ou seja, diversas situações de diversas coisas diferentes e mulheres morrendo de medo de engravidar, mesmo em situações que são estatisticamente insignificantes, né? Então, assim, uso de método correto, relações sem penetração, que são coisas que não dá pra engravidar assim, né? Na infinita maioria dos casos, a resposta é não. Por outro lado, toda vez que uma mulher e um homem têm contato físico com genital, existe no mínimo, uma minúscula chance de gravidez. Então, sempre quando as pessoas me perguntam essas perguntas mirabolantes, né, elas querem que eu fale assim, não, é impossível a chance de gravidez. Mas não existe impossível na medicina. Não existe impossível e não existe 100% também. Então não tem nenhum método que é 100% e não tem nenhuma situação que é impossível se teve contato genital, né? O que eu sempre respondo é, nessa situação a chance é baixíssima. Então, tô começando falando sobre tocofobia para dizer que tem um vídeo aqui em que eu explico o que é isso e qual que é a linha de tratamento para você começar a buscar ajuda, porque ficar vivendo nessa situação de pânico de gravidez é algo que não é legal e que prejudica a sua sexualidade e o seu aproveitamento dessa coisa tão importante da qualidade de vida, que é a vida sexual saudável. Mas voltamos à nossa pergunta. É possível engravidar se eu tiver uma relação menstruada? Resumindo, sim, porque como eu acabei de falar, não existe situação em que eu falo que é impossível engravidar, mas no geral, se você tiver relação nos dias iniciais da sua menstruação, quando você tá com um fluxo de sangramento muito grande, não tem como você engravidar. Agora, é possível engravidar nos últimos dias da menstruação, a depender do corpo e do ciclo menstrual de cada pessoa? Sim. Isso é raro, porque isso só acontece em situações em que a pessoa está ovulando muito mais cedo do que o que seria o normal na medicina de um ciclo menstrual regular. Mas é possível. E como você vai pensar, fazendo contas aí, analisando os seus últimos ciclos menstruais, se no seu caso você geralmente, se baseando no histórico dos seus ciclos, corre risco de ter relações, de engravidar tendo relações nos últimos dias da sua menstruação, através do intervalo do seu ciclo menstrual. Então, quando a gente analisa ciclo menstrual, talvez a coisa mais importante falando de identificação de período fértil é esse dado que se chama intervalo, que é de quantos em quantos dias dura o seu ciclo menstrual, né? Então, do primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação, quantos dias passaram? 28 dias? 30 dias? 24 dias? Esse é o primeiro conceito que você precisa ter. Então, você tem que ir anotando o seu ciclo menstrual e saber quanto que é a média de duração do seu ciclo. Eu vou usar aqui o número 30. Digamos que vamos falar de uma mulher que ela tem um ciclo menstrual que dura 30 dias. Quando que em um ciclo de 30 dias é a fase onde ela tem maior risco, ou na verdade tem qualquer risco, de engravidar se ela tiver relações com penetração? No período fértil. E como a gente calcula esse período fértil? O período fértil é a fase anterior e que está ocorrendo a ovulação. Porque não sei se vocês já pararam para pensar que só existe gravidez se estiver um óvulo sendo solto. Se não tiver ovulação, é impossível engravidar. E é por isso que não faz sentido ficar fazendo conta de quando você está tendo relação se você usa pílula, por exemplo. Porque a pílula bloqueia a sua ovulação. Então, se não tem ovulação, não tem como engravidar, é impossível. Ah, mas não existe falha da pílula? Existe, mas daí a gente está falando de falha de medicação.
A época do ciclo que você está tendo relação não tem nada a ver, porque não tem cálculo de período fértil. Então, tudo que eu tô falando aqui de cálculo de período fértil é para mulheres que não usam métodos hormonais. Ou seja, você não toma nenhum hormônio, pílula, injeção, nada. Você tá menstruando livremente, sem uso de hormônios, e você usa preservativo, por exemplo, né, pra ver a gravidez, ou você não usa nada e você tá vendo, né, parando pra pensar se você tem risco ou não de gravidez, que essa seria uma real situação de gravidez, né, se você tiver relação sem nenhum método. Porque mesmo o uso de preservativo protege aí mais de 90% contra a gravidez, né? Bastante, 98 mais ou menos, por uso. Bom, então, se é um ciclo de 30 dias, a ovulação acontece mais ou menos lá pelo dia 16. Por quê? Como que eu chego nesse número? Porque é 30 menos 14. Então, se você tem um ciclo de 28, você vai fazer 28 menos 14 e a ovulação estimada é em torno do dia 14. Se você tem um ciclo de 26 dias, então um pouco mais curto, 26 menos 14, a sua ovulação estimada é lá pelo dia 12, tá? Por quê? Porque é assim que se calcula o dia da ovulação, porque a fase pós-ovulatória, a fase lútea do ciclo menstrual, ela é mais ou menos fixa em 14 dias. Então, se você tem um ciclo de 30, um de 28, um de 24, primeiro que você não vai poder usar essas contas que eu tô falando pra chegar em nenhuma conclusão, porque só dá pra confiar nessas contas se você tem um ciclo bem igualzinho um mês do outro, né? Mas isso significa que o que está variando é a fase pré-ovulatória. A fase pós-ovulatória, ela é estável nas mulheres, tá? Então, em um ciclo de 30 dias, a ovulação, vamos pensar que é no dia 16. Então, nesse dia 16 é o dia que você pode engravidar se você tiver relação desprotegida, certo? Só que o período fértil, ele não é só o dia da ovulação. O espermatozoide dentro do corpo da mulher pode durar até 5 dias vivo. Então a gente tem que somar pelo menos mais 5 dias antes do que esse dia da ovulação, que nesse ciclo de 30 dias eu tô colocando no dia 16. Então 16 menos 5 vai dar lá pelo dia 11. Isso quer dizer que uma relação dessa mulher que vai ovular no dia 16, se ela transar no dia 11, pode ser que esse esperma fique vivo até o dia 16 e engravide um óvulo 5 dias depois. Então, no cálculo de período fértil, a gente precisa incluir 5 dias antes do possível dia que a gente está determinando que é a ovulação. Então, nessa mulher de um ciclo de 30 dias, se a gente está pensando que o dia 11 é o início do período fértil dela, as relações que ela tiver antes disso, não tem como ela engravidar. Então, nesse caso, é impossível engravidar na menstruação, porque mesmo que ela menstrue 7 dias, o dia 7 é bem antes do dia 11, então essas relações que ela vai ter no último dia ainda estão longe de estarem nessa fase de possível fertilidade pelo cálculo do dia da ovulação dela. Agora, e se nós falarmos de uma pessoa que tem um ciclo curto, de 24 dias? Então, todo mês você menstrua no dia 24, em vez de 28, 4 dias menos do que a média aí da ciência, né? Fazendo a conta que a gente fez, 24 menos 14, que é a fase pós-ovulatória, a gente vai determinar que o dia suposto da ovulação é no dia 10. Então, se ela ovula no dia 10 e o espermatozoide dura 5 dias, a gente vai contar 5 dias para menos, que vai dar lá pelo dia 4. Então, dia 4, 5, 6, 7, 8... Não, na verdade, dia 5, né? 5, 6, 7, 8, 9 e dia 10 da ovulação. Esses 6 dias é o que a gente está calculando de período fértil dela. Começando no dia 5 do ciclo menstrual. Se ela menstrua 6 dias, esses últimos dias da menstruação já caem numa fase em que é possível esse espermatozoide ficar vivo e pegar um óvulo que vai ser ovulado no dia 10. Então, mulheres que têm ciclos curtos ou que podem ter ciclos curtos, porque como eu falei, se você tem ciclos totalmente diferentes um do outro, pode ser que você tenha ciclos curtos. Então, nesses casos, é quando acontece de engravidar nos últimos dias da menstruação. Então, sim, é possível, mas não é possível para qualquer mulher e nem é possível em qualquer mês. Isso tudo tem a ver com quanto que dura o seu ciclo menstrual, se ele é regular ou não, quanto que dura a sua menstruação e, óbvio, o mais importante de tudo, se você está tentando engravidar ou se você teve uma relação desprotegida. Porque tudo isso que eu falei é pensando numa mulher que teve uma relação com um homem com ejaculação dentro sem nenhum método de proteção. Porque se você usou preservativo e ele não rompeu, se você usa pílula, se você
daí nem faz sentido essa conversa, entendeu? Aqui estamos falando de relação desprotegida. Então, se você é uma mulher que quer saber se você pode ter relação sem nenhum método e você não quer engravidar, nos últimos dias da menstruação, você precisa responder a 2 perguntas principais. O seu ciclo é regular? Se for sim, daí você passa para a segunda pergunta. E quanto que é a duração dele? Se for uma duração acima de 28 dias ou mesmo 28 dias, provavelmente lá pelo dia 5 e 6, você vai ter segurança de transar sem proteção, porque você está anterior ao seu período fértil. Agora, se o seu ciclo é irregular, então não dá para prever quando que vai ser, ou se o seu ciclo é mais curto, daí você precisa se proteger nesse final da menstruação, porque pode ser que alguns meses, particularmente naqueles meses em que você ovula mais cedo ainda, você estar numa faixa de fertilidade aí nos últimos dias da menstruação. Deu pra entender? Tem muitos vídeos sobre isso numa playlist que chama Percepção da Fertilidade lá no TikTok, em que eu analiso ciclos e tal. Se você quiser que eu analise o seu, você pode deixar aqui embaixo ou mandar lá no TikTok, que eu sempre tento responder todos os comentários. É uma coisa que é um pouquinho difícil de entender, mas espero ter resumido aí de forma mais clara. Se vocês tiverem dúvidas ou não entenderam, deixem aqui embaixo e eu posso gravar outros vídeos usando outras datas, né? Ou até respondendo aqui para ajudar no entendimento de vocês. E quero fechar esse vídeo dizendo que, voltando lá no começo, aquelas situações completamente escabrosas, de tipo, lavou a mão, ejaculou e daí encostou no meus shorts, não tem como engravidar dessa forma, tá? Independente da fase do ciclo, mesmo no período fértil, o que causa gravidez é relação sexual, é isso que causa gravidez, tá? E daí, além disso, é isso que causa gravidez se você estiver ovulando, ou numa fase que você vai ovular nos próximos 5 dias, senão também é impossível engravidar. Então, assistam o vídeo de tocofobia, estudem sobre o próprio corpo de vocês, porque através da educação é uma das formas que você vai reduzir essa ansiedade de um medo irracional de gravidez em situações em que não existe esse risco.